Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje a gente vai falar do capítulo 3 sobre alguns elementos aí da automação industrial, né? Primeiramente a gente vai falar das áreas aí da automação, né? Seria uma parte de onde estão envolvidos aí os processos de automação, tá certo? A gente pode ter linhas de produção, linhas de manufatura aí voltada para novas unidades de operação já com toda a automação. Então, por exemplo, tem uma linha de produção já totalmente automatizada e eu posso ter a modernização de uma planta que não seja totalmente automatizada, né? Seria feito que a gente chama o termo de retrofit, né? Nessa planta industrial, tá certo? Seria toda a interligação da parte assim de automação de uma linha de produção. E a gente vai ter também a integração de procedimentos e equipamentos e unidades, né, já existentes aí, que seriam os upgrades aí nas linhas de montagem, linhas de produção. Então, na automação, quais são as disciplinas envolvidas aí na parte industrial? Sistemas de controle, né? A gente vai ter primeiro para sistemas de controle, depois a gente vai ter a instrumentação, né? A parte de informática também, processos e comunicações. Então, a parte mais da parte de redes industriais, a gente estaria envolvido um pouco com a parte de informática e bem com a parte de comunicações aí. A gente já viu a pirâmide de automação, né? Agora a gente vai ver o nível de abstração do problema, tá certo? Então, no nível físico dos processos físicos, a gente vai ter os motores, ligação de motores, robôs, caldeiras, etc. No nível aí dos sensores e atuadores, vai ter eletrônica de potência, né? Com os SCRs, a gente vai ter transdutores, acionamento pneumático, etc. No nível de controle, a gente vai ter os controles algoritmos PID, aí a gente vai ter o controle PID para a parte de sistemas contínuos, né? E a lógica de release para sistemas discreto, e a gente vai ter a lógica fuzzy também para fazer o controle de sistemas discretos aí contínuos. Então, no nível de rede de comunicação, a gente vai trabalhar com as tecnologias, protocolos de comunicação, tá certo? Aí os dois níveis acima, né, supervisão, seria a visualização, configuração, armazenamento de variáveis, tá certo? Que esse aí seria o nível lá dos sistemas de supervisórios, sistemas distribuídos de controle. E por último, o nível de gerência, né? Seria o nível da informação estratégica da empresa, como a gente já falou no capítulo anterior. Então, aí a gente tem uma interligação, né? Eu já mostrei também no slide anterior, só para a gente recordar aqui, né? Que a gente vai ter assim um nível industrial se relacionando com o nível gerencial. Né? Então, a gente tem desde o campo, né, dos instrumentos de campos, a parte de controle, segurança, operação e supervisão. Aqui eu já vou ter a integração do campo com a parte da parte gerencial, né, a partir daqui. Né? Então, eu vou ter informação e simulação, aí eu parto para os dados corporativos, planejamentos, vendas, os sistemas gerenciais. Né? São dois sistemas, né, separados que acabam se interligando. Né? Então, se a gente vê, né, eu vou ter uma planta com N controladores aí, né, fazendo todo o condicionamento de sinais, sensores e atuadores num processo físico. E eu vou ter uma rede, né, que vai estar suportando esses controladores aí, tá certo? Essas redes vão ser centralizadas num nível de supervisão, tá certo? Que vai fazer toda a estatística, o armazenamento de dados, que vai mandar informações para a gerência da informação aqui, para a rede corporativa. Então, eu vou ter 4 níveis aí da automação industrial. Eu vou ter um módulo offline, tá certo? Com a coleta manual de dados. Então, eu vou ter um operador atuando aqui tanto na retirada de dados do processo, aqui, né? Ele passando para um computador, processando essa informação e ele, operador, devolvendo
essa informação, tá certo? Ele abstraindo essas informações e processando e depois devolvendo essas informações para o processo, tá certo? Essas ações no processo. Aí vou ter o segundo nível offline, mas com a coleta automática dos dados, tá? Eu vou ter o dado vindo diretamente aqui, né, para o operador, tá certo? O operador processando essa informação, né, o computador processando essa informação, de acordo com o algoritmo aqui desenvolvido, e voltando essa informação para o operador, e o operador jogando essa informação no sistema. Ok? E eu vou ter o modo online, tá? O modo online é que eu vou ter diretamente do processo, ele vai receber as informações para o computador, certo? O computador vai executar uma função, né? Uma função aí matemática, lógica, e vai devolver para o operador. Aí o operador toma a decisão, né, de colocar esses dados no processo. Por exemplo, aumentou a temperatura, vão abrir uma válvula de alívio, por exemplo, tá certo? Aumentou a temperatura, coloca mais produto no alto forno, por exemplo, né? Então eu vou ter a parte de aquisição de dados automática e a parte de atuação no processo semi-automática. E por último eu vou ter o modo online de malha fechada, que é o caso mais desejado aí, que eu vou ter tanto as aquisições de informações quanto atuações no processo de forma 100% automática, tá certo? Sem necessidade do operador. Então vou ter um processo atuando, tá certo? E um controle automático totalmente automático aí. Então a gente vai ter assim alguns níveis aí, né, de automação. A gente parte desde o processo não automatizado, que é o controle de nível local, né? Por exemplo, através de uma válvula volante, né? A gente vai ter um processo semi-automatizado, que é o controle de nível de válvula com atuador, acionamento remoto. E a gente pode ter um controle de nível através de uma válvula com atuador e controlador automático, que é um processo totalmente automatizado. Se a gente pegar o processo manual, a gente vai ver, por exemplo, um técnico, um operador, trabalhando aí, abrindo uma válvula totalmente manual. E a gente, como a gente já viu, os processos automáticos aí, que vou fazer, por exemplo, o controle de nível no tanque, os sensores e atuadores e controladores aí, o nível de processo automático. Se a gente pegar um exemplo aí de uma indústria química, tá? Que ela tem vários níveis aí de vários segmentos aí dentro do processo de automação, né? Do processo fabril, né? Então eu vou ter a configuração da montagem, o preparo do meio, encher as cubas, né? Introdução da forma de dosagem, né? Retirada da amostra, filtragem, coleta da amostra. Então vou ter os vários níveis, emissão de relatórios, esvaziar a cuba e limpar o sistema. Então, por exemplo, eu tenho um processo químico aqui, né, manual, que é feito o quê? Cada fase, tá certo? É feita manualmente. Aí eu vou ter os intermediários, né, o processo semi-automático. Por exemplo, eu vou ter uma máquina de entrada e outra na saída, tá? Então eu vou ter essas duas máquinas operando e eu vou ter um operador para iniciar o processo, tá certo? E eu vou ter um operador para finalizar o processo. E as demais partes do processo são automáticas. Então eu tenho a entrada e saída manuais, então eu tenho o processo semi-automático. E o processo totalmente automatizado, o operador ele só vai configurar a máquina para realizar a operação desejada. E a máquina vai fazer todas as fases do processo até a finalização. Então, esse seria o segundo exemplo desde os sistemas manuais aos sistemas automáticos aí. Então, dentro dos processos, né, sistemas físicos a serem monitorados, controlados, né, supervisionados, a gente vai ter, como vocês já viram, os processos contínuos e discretos. Certo? De uma certa forma, a gente está fazendo uma revisão aí.
Então, os processos contínuos, as variáveis manipuladas têm natureza contínua, né, como exemplo, processos químicos, petroquímicos, geração de energia. E a gente vai ter os processos discretos, que vão ser variáveis que vão ter natureza discreta, ou digital, né, que normalmente, né, são programadas através aí de políticas de intertravamento e manufatura. E os sistemas híbridos, que são variáveis contínuas e discretas atuando conjuntamente no processo. Então a gente viu no processo contínuo, né, que eu tenho uma atuação contínua no processo, tá certo? Das variáveis aqui, elas são medidas continuamente. Se eu tenho um processo contínuo, eu tenho variáveis contínuas, né, ou analógicas. Então, o nível, por exemplo, do tanque lá é proporcional ao nível de corrente, tá? Então, eu vou ter uma identidade aí com a informação, tá certo? Entre o processo e a grandeza medida, tá certo? Num processo discreto, tá certo? Que eu vou controlar o nível lá baixo, o mínimo, alto, o baixo, tá certo? Pressão alta ou baixo, nível alto ou baixo, eu vou ter um processo discreto, tá? Tem um outro exemplo aqui, eu tenho uma caixa, né, sendo alimentada aqui com um determinado produto, né? Quando chega no peso, essa caixa desloca a esteira para o transportador carregar outra caixa, e assim continuamente. Então eu vou ter um processo discreto, um processo que tem sensores de posicionamento, né, de movimentação das esteiras, tá? Então o processo discreto. Então o processo discreto eu vou ter variáveis digitais, né, variáveis discretas, que vão trabalhar aí com dois níveis, tá? 0 a 24 volts, ou 0 a 5 volts, no caso. Então a variação do meu processo pode ser até analógico, mas ele vai ter um resultado contínuo, ou está abaixo do nível, ou está acima do nível. Então está acima e está abaixo, tá certo? Esse exemplo aqui é um processo, né, ele está normal ou alto, tá certo? E aqui a condição está conduzindo quando tem tensão quando está normal e não tem tensão quando está no nível alto, tá? A lógica invertida aqui. Então a gente vai ter essas variáveis. A gente, como já viu, né, para os controles contínuos a gente vai pode, né, trabalhar com controlador PID, e com controle discreto a gente vai trabalhar com as variáveis de intertravamento aí, né? Então, no controle contínuo, né, a gente vai ter um processo, tem a variável medida através dos sensores, né, tem o controlador que vai fazer uma função, que vai atuar através de uma válvula, né, um atuador aí, e vai ter vai realizar o controle do processo. No caso dos processos discretos, a gente vai ter mudança de estado, né? Vai trabalhar através da mudança de estado das variáveis. Então, por exemplo, a pressão alta vai fazer o quê? Vai fazer abrir uma válvula de alívio, né? Então, a gente vai ter uma lógica aí, né, 0 ou 1 para os processos discretos aí. Então, as estratégias utilizadas para o controle de processos discretos vão ser as sentenças narrativas, aquelas tabelas de causa e efeito, se fizer tal coisa, que resultado vai ter. Eu posso usar também um diagrama lógico binário, tá certo? Aí daqui a gente já passando para a programação dos CLPs, vou ter o diagrama LEDER, né? E como complemento disso, eu vou ter os diagramas de blocos funcionais, né? Que vão ser aquelas funções extras, atrás no liga ou no desliga. Eu vou ter aquelas funções de programação do CLP. Então, os elementos básicos aí, a gente vai ter processos, sensores, atuadores, né? Coisas que a gente já viu um pouco nas outras disciplinas aí, né? E a telemetria, que vai ser o tratamento de envio e envio de sinais, tá? Fazendo parte aí da parte de redes. E os controladores. Então, dentro dos sistemas de medição, né, de sensor, a gente vai ter sempre o processo medido, coisa que a gente já viu em instrumentação, processo medido. Então vai ter um valor verdadeiro, vai ter um sistema de medição,
né, e vou ter como saída aqui para o observador ou para o equipamento um valor medido. Né? O exemplo de sensores, a gente vai ter termopares para temperatura, encoders para posicionamento, né, angular, linear, né, a parte de pressão, os sensores potenciométricos, né, sensores de ultrassom, aí toda aquela parte de sensores que já viu na disciplina. Aqui é só um exemplo aqui para vocês, sensor de pressão, né, de nível, certo? São elementos aí que vão estar captando as informações do processo, sensores de pressão, instrumentos de leitura, tá? Aqui eu já vou fazer tanto a parte de leitura quanto o registro dos valores, tá? Registros históricos dos valores. Então, né, inicialmente o sistema da telemetria ela começou através de uma transmissão pneumática, tá certo? De 3 a 15 PSI, transmissão hidráulica. O que a gente vai se atentar vai ser a transmissão eletrônica, né? Com sinais de 4 a 20 mA, de 1 a 5 volts. Então, a transmissão digital ela vai ocorrer tanto pelo protocolo RS485, pelo protocolo Modbus, tá certo? Pelo 232, usando o protocolo HART 422, tá certo? Usando o Foundation Feed Bus, tá certo? Então, vou ter protocolos aí específicos aí digitais de transmissão. Sistemas de comando e atuadores, né? Vou ter sempre um sistema que vai amplificar o meu sinal de saída, né? O sinal de comando, ele vai ter um atuador no meio, que pode ser um relé de estado sólido, um contator, tá certo? Ou qualquer outro dispositivo aí para interagir no processo aí. Né? Como atuador a gente vai ter válvulas, pistões, inversores, né? Parte eletrônica de potência, resistência, atuando aí. Então, como a gente viu também as válvulas, né, como atuadores, os exemplos de válvulas, né? Então, cada instrumento, a gente já viu na parte de instrumentação, ele vai ter uma identificação do instrumento ou tag, né? Tag e etiqueta do instrumento. A partir dessa informação, tá, desse instrumento, é que ele começa a ser controlado de uma certa forma, né? Controlado, gerenciado, e da onde se obtém as informações de parte do processo. Então, aqui a gente já viu a simbologia, né? O exemplo aqui, né, da simbologia, o controle. Então, entrando na parte dos controladores, a gente vai ter o controlador lógico programável, que tem regras aí, né, segundo a BNT, que a gente sabe que é o equipamento, né, de hardware e software compatível para aplicações industriais aí. Né? Então esse equipamento segue não só a norma BNT, quanto outras normas aí, né, que vai ser o que ele vai fazer tanto, né, a parte de leitura quanto a saída, né, a atuação dos alimentos, fazendo toda a parte de lógica, sequenciamento, temporização, contagem, né, aritmética e outros módulos aí de entrada e saída para atuar no processo. Então, o sistema digital foi introduzido a partir de 69, substituindo os relés eletromecânicos, né? É um sistema programável aplicado a controle lógico ou discreto. E tem uma grande capacidade de coleta de dados e condicionamento de sinais. Então, a partir do controlador, né, que foi se desenvolvendo toda a parte de aquisição desses dados através do controlador. Então, a gente sabe que a estrutura de hardware do PLC, eu tenho um processador, né, eu tenho circuitos de entrada, tenho circuitos de saída. Normalmente eles têm um isolamento óptico, certo? Eu vou ter tanto a parte aqui de programação, né, memória, programação de dados, parte de alimentação, e aqui é um dispositivo de comunicação, né, que vai ter a interface serial, interface Ethernet, e demais interfaces aí para fazer tanto a parte de programação como a parte de comunicação. Então aqui eu tenho, né, o CDP, que implementa via lógica aqui o programa,
né? Então ele vai ter todos os botões, contadores, relés, né? Todas as entradas e saídas, alarmes aí interligados. Então o controle, né, se diz automático quando faz uso desses controladores para gerenciamento do processo que se deseja monitorar e controlar. Então, na realidade, a partir do controle automático, né, que na realidade ele faz aqui já um desenho mais completo, né, do controle automático. Eu vou ter tanto o controle direto quanto o registro de dados, a gerência da informação, né, as interfaces homem-máquina, tá certo? Todas trocando informações com o processo, tá certo? Então, esse controle direto ficaria à base do controlador, né, do próprio CLP, né, e os outros registros, dados todos, a partir da comunicação, né, do controlador com os demais elementos vamos dizer assim, de rede da parte industrial. Então, né, eu tenho um processo, né, eu tenho material, energia como entrada, produto final como saída, e um sistema de controle por computador, né, que vai tanto obter informações do processo quanto vai emitir sinais de controle, certo? A partir do que? A partir da entrada de informação e da saída da informação, entrada e saída, e dos objetos aí de gerenciamento, né? Os critérios que vão ser usados para gerenciamento. E a partir disso, o sistema vai emitir relatórios, né? Registros e relatórios, e alarmes para o operador. Então, aqui também uma outra visão da estrutura de hardware de controle, né, que essas seriam as entradas analógicas digitais, os sistemas de telemetria, que seria a comunicação à distância, as interrupções seriam as informações urgentes aqui, então ele trabalharia todo esse sistema aqui, né, dos elementos de controle, comunicação com outros sistemas, tá certo? Tendo uma memória aqui de armazenamento, as saídas, né, e a parte de operação aqui. Então, no nível industrial, né, a comunicação se orientou de uma forma de níveis, né? Então eu vou ter o nível 1, os níveis dos equipamentos módulos remotos aqui, que vão ter diretamente essa ligação com os elementos de campo, né? Eu vou ter os PLCs, aqui, os CLPs como os concentradores da informação, e eu vou ter uma rede, né? No caso aqui, uma rede que vai dar suporte a toda a concentração dessas informações, aí, tanto de manutenção, quanto de operação, quanto de estatística. Então, a parte da aquisição de dados, né, como eu falei para vocês, a primeira aplicação usada, né, pelo computador ainda usava e combinava, né, com controle, né, supervisório, ele é combinado com controle supervisório. Então, a coleta de dados, né, a partir seria uma coleta de dados, tanto analógicos quanto digitais, em tempo real, para fazer o que? O armazenamento, uso e uso posterior, análise, registro, totalização, média, né, parte de alarmes, intertravamento e controle. Então, esses dados eles passaram para o próximo nível, né, que é o nível de gerenciamento. Então, aqui é como é feita a parte de aquisição de dados. Eu sempre vou ter uma interface serial ou interface de rede, que eu vou fazer a comunicação, né, de um elemento industrial, aqui, né, do processo, né, com o elemento de rede. Então, o primeiro sistema que na realidade foi desenvolvido foi o sistema digital de controle distribuído, tá certo? Foi uma maneira né, que foi um sistema introduzido para substituir os painéis de controle convencionais que tinham, tá certo? Centralizando tarefas e distribuindo funções. O sistema era configurável, né, e aplicado a um controle contínuo. E possuía também uma IHM poderosa e amigável, tá certo? Então, os sistemas de controle digital de controle distribuído, né, eles teriam essa função aí.
certo? Então, numa planta fabril, né, uma planta fabril, eu teria o quê? Vários controladores que controlavam determinadas áreas, tá? Eu tenho vários controladores com entradas, se possível, entrada e saída, várias sub-redes, tá certo? Que são ligadas a uma rede principal, tá certo? Que seriam centralizadas, né? Uma sala de controle central. Então, eu tinha sub-redes aqui, eu tenho as unidades de controle, né? Normalmente CLPs, remotas, esse tipo de coisa, formando sub-redes, certo? Sendo todas essas sub-redes interligadas num ponto central, tá certo? Seria a sala de controle central. Esses eram sistemas digitais de controle distribuído. Então, depois desse sistema digital de controle distribuído, SCCD, né? SDCD, a gente passou para os sistemas SCADA, certo? Sistemas SCADA que significam o quê? Aquisição de dados, né, e controle supervisório. Eles começaram a ser idealizados a partir da metade do século passado, com obtenção de dados meteorológicos, tá, em grande volume, e depois, na década de 70, 80, eles passaram a ser utilizados na indústria, né? Principalmente aquele que tinham processos geograficamente distribuídos aí, certo? Então, os elementos básicos são o centro de operações, tá certo? Com uma unidade mestre, tá certo? Que interage com as unidades remotas, e uma interface, né, homem-máquina baseada em um computador, tá certo? Então, uma ou mais unidades remotas interagem diretamente com os processos, certo? E o sistema de comunicação permite a troca dessas informações entre o centro de operações e as unidades remotas. Então, eu tenho aqui, né, o centro de operações, né, então eu vou receber informações aqui das várias remotas aqui, através de modem, por exemplo, né, ou rádio, certo? Então eu tenho a centralização de toda a informação aí num centro de, né, num terminal de computador, com uma interface homem-máquina aí, que eu vou ler os dados, registrar, armazenar, tirar estatísticas, tirar toda a parte de alarmes. Vai ter todas essas funções aí. Então, o sistema supervisório vão permitir uma visualização gráfica, né, com informações do processo, com cores, animações, tá certo? Eles vão dar um projetista uma ampla gama de comunicação dos mais diversos tipos de marcas de equipamentos disponíveis, tá certo? Então, na realidade, quem trabalha com a parte de sistemas supervisórios é um integrador de sistemas, né? Que ele vai ter que ter a visão de trabalhar com diversos fabricantes diferentes, porque minha linha ela vai ter diversos CLPs, remotos, todos os equipamentos aí industriais, fabricantes diferentes, e protocolos, né, linguagens diferentes. Ele vai ter que agregar todas essas funções de uma forma centralizada, né, e projetiva no computador. Então aqui a gente tem um exemplo de um sistema supervisório, né, que ele vai fazer um controle aqui de um tanque, né, de um tanque. Então ele vai fazer os controles aí de tempo, de enchimento do tanque, esvaziamento. Ele vai ter um controle de vazão, né, controle de pressão, controle de densidade do material. Então ele vai ter várias, além dos controles aqui das válvulas aqui, dos elementos aqui no ambiente aí, tá ok? Em suma é isso. Eu vou deixar um material complementar para quem quiser saber mais dos sistemas supervisórios no mundo para vocês. Até mais então.